Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. Muito bem, são 13 horas e 1 minuto, 13 e 1, como nós divulgamos aí na abertura da nossa programação, também no dia de ontem no site JC Repórter, a nossa participação hoje aqui com o deputado estadual, deputado Robson Meira, está aqui na ponta da linha conosco. Boa tarde, deputado. Boa tarde, JC, boa tarde a todos os ouvintes aí de São Felipe, Conceição do Almeida, Dom Macedo Costa, que nos ouve através da grande audiência do seu programa Conexão com o Povo da São Felipe FM. Deputado, vamos começar falando aí desse momento que a gente estamos vivendo, né? E principalmente essa experiência que nós passamos esse ano aí, um São João diferente. Como é que foi para o senhor ter essa experiência? As pessoas aqui estão me comentando, rapaz, que situação complicada. Nunca a gente viu um relato, né? De a gente vivenciar um momento como esse que estamos vivendo em relação a essa pandemia do coronavírus, que travou tudo e nós passamos de São João realmente algo inédito na história, vamos dizer assim, né? Não tenho dúvida. Agora, eu nasci em Jiquié e muito cedo fui passando a São Jesus. Me criei no Recôncavo Baiano. Então, todas as minhas lembranças da minha infância e adolescência é dessa região, dessa terra. Então, foi aí que eu conheci as festas juninas, né? Porque Santo Antônio tem uma influência grande dos festejos do padroeiro, que começam no início do mês com as trezenas, e 13 de junho é o ponto alto. Aí depois o Santo Antônio, o mês do São João e o São Pedro. Então, o mês de junho era o mês mais esperado pelas crianças. Eu lembro que no mês de maio a gente já começava a ensaiar as quadrilhas de Minas para a apresentação do colégio. E toda aquela expectativa para chegar junho, que era o mês que a gente ganhava uma camisa nova, uma calça. E dezembro e junho eram os meses. E além do mais, aquela fartura das mesas repletas de canjica, de bolo de milho, milho cozido, pamonha, amendoim, laranja, queijo. Então, era o mês da fartura. A minha imagem, minha memória afetiva me remota sempre a São João e ao mês de junho como um mês da alegria, os fogos, aquela maravilha de você ver uma espada sendo tocada, você vê um vulcão, um foguetinho, e aquilo singrando os ares com aquele espetáculo colorido, deslumbrando uma criança ali que via aquela imagem pela primeira vez do fogo ganhando espaço. A música, né, inebriante do forró, o chachado, o shot, o baião, todos os derivados que a gente agrega como forró. E os adultos, na época, e nós crianças também ensaiávamos a quadrilha sobre esse ritmo. E era uma coisa que marcava muito e vai ali adensando, ficando presente na nossa alma, na nossa existência, é o que nós chamamos da cultura. É isso aí, são os valores, os sentimentos, as emoções que nós agregamos ao longo da nossa vida, associado à nossa forma de ser e viver em comunidade. Então, a cultura nordestina e o São João é uma coisa muito forte que tem. O São João é a maior festa regional do Brasil, porque alguns pensam que é o carnaval. E não é. O carnaval é a maior festa realizada em um mesmo local, que é em Salvador, a maior festa a céu aberto do planeta. Mas quando você soma os 417 municípios baianos, tendo pelo menos na sede, ou no povoado, ou no distrito, uma festa de São João, você vai ter um número muito maior de pessoas envolvidas, porque eu não conheço, né, localidade da Bahia que não comemore no mês de junho, fundamentalmente o São João, mas também o São Pedro e o Santo Antônio. E esse ano foi uma frustração completa, não teve e corretamente, não teve as comemorações de rua, porque nós não pudemos primeiro, promover aglomerações, e segundo, nós não podemos queimar fogueira nem queimar fogos, porque promove uma fumaça que não é adequada para as pessoas que estão com doenças respiratórias nesse momento. Então, o São João foi em casa. O meu mesmo, eu botei a banderola aqui na sala, arrastei os móveis, fizemos aqui uma tocada de traque de massa com os meninos para não perder a tradição. Tomei um licor de Cruz das Almas, que é um presente do meu amigo
prefeito Orlandinho tinha me dado no ano passado um licor de ginipapo, que é o que eu mais gosto. Tomei uns golinhos de licor de ginipapo, comi um milho cozido, uma canjica, um amendoim, e mantive a tradição e repassei para os meus filhos aqui, todo mundo com a roupa xadrezinha, um chapéu de palha aí dos anos anteriores, e não saí de zero, mas diferente do que é que a gente está acostumado a ver, essa festa que explode de alegria o mês de junho em toda a Bahia e particularmente aí no nosso recôncavo, JC. Deputado, como é que você tem acompanhando aí o atual estágio do Covid-19, né? Agora aí com o crescimento na cidade do interior, né? Aí sempre que em São Felipe, nós chegamos aí ontem, o novo boletim já chegou aí a 23 casos confirmados, né? Mais de 200 casos aí monitorados, então o número realmente não acrescente, a coisa realmente tem assustado aí, né? A população aí do interior do estado. Como é que você tem acompanhando essa situação, deputado? Olha, com muita tristeza, em primeiro lugar, né? Porque são números aterrorizantes, né? Se você pegar no mundo, mais de 10 milhões de pessoas contaminadas e mais de 500 mil óbitos, ou seja, 500.000 de pessoas já morreram no mundo todo por conta do coronavírus. E no Brasil não fica atrás, o Brasil tem mais de 10% dessas mortes, né? O Brasil já chega quase a 60 mil mortos e o Brasil tem 2 milhões de contaminados. Então o Brasil tem números que são muito ruins, sendo o segundo pior país do planeta, só perdendo para os Estados Unidos em número de contaminados e de mortos. Então é uma tristeza muito grande, porque todo dia a gente ouve essa estatística aí dos casos evoluindo, de pessoas morrendo, e a gente fica muito na expectativa do surgimento de uma vacina ou de um remédio que possa evitar os óbitos, e mesmo quem se contamine não venha a óbito. Enquanto não tem essas alternativas desenvolvidas pela ciência, a gente tem que tomar as medidas de prevenção, do isolamento social, evitar pegar o vírus, porque o corona está lá em outra pessoa. O hospedeiro tem o hospedeiro original, que tudo indica que foi um morcego, e agora o homem virou hospedeiro desse vírus. E ele só é transmitido de um ser humano para outro. Então você vai de encontro a ele, porque se você não tiver contato, se você não pegar o vírus que é exalado por outro ser humano, especialmente pelas gotículas que saem da sua boca, e isso você pode pegar passando a mão numa substância com superfície contaminada, seja de um carro, seja de um balcão de uma loja, seja de um telefone celular, ou pegar isso numa conversa com a pessoa contaminada, um contato direto, e isso você leva para o seu corpo e desenvolve a doença. Então não tem alternativas para a gente ver. Então é muito difícil, muito ruim o cenário, e além disso a crise econômica que vem associada à crise sanitária, né? Eu vi os dados, nós estamos chegando a 1.400.000 desempregados nos últimos 3 meses, né? Março, abril e maio, o que significa que se soma aos anteriores mais de 12 milhões que já estavam desempregados. Então é um sofrimento muito grande, sofrimento pela doença, pelas mortes das pessoas, né, por essa nova forma de relacionamento distante, muitas vezes virtual, e o sofrimento também porque muitos brasileiros perderam desemprego, perderam o emprego, perderam a renda e estão passando dificuldades econômicas nesse momento. Então, eu reitero, está sofrido, está difícil, mas ir para a rua, promover aglomeração, não vai ajudar a resolver o problema, só vai piorar. Por mais dificuldade que a gente esteja passando, nós não podemos afrouxar as regras e dar bola para o azar aí. E o vírus, você já viu, ele tem uma capacidade enorme de transmissão e uma letalidade muito alta, atingindo todas as faixas etárias, né? Morrem mais idosos, é verdade, mas há registros de morte de bebês, de crianças e de adultos de todos os sexos, masculino, feminino, e nas idades também variadas, concentradas entre a população adulta mais idosa com comorbidade. Mas ninguém tem escrito na testa se
a contaminação vai ser assintomática, ou vai ser leve, ou vai ser um sintoma grave. Por isso que ninguém pode arriscar, porque efetivamente hoje nós não temos uma alternativa segura para que as pessoas possam viver da forma que vivia antes, desenvolvendo as suas atividades. Se sair de casa, use máscara, higiene sempre nas mãos, com álcool ou com sabão, e dessa forma que você protege, em primeiro lugar, você mesmo, os seus familiares, o círculo mais da sua casa, e a sua vizinhança e a sua comunidade, cada um fazendo o seu dever de casa, JP. Deputado, a gente sabe que o deputado realmente é um amante dos esportes, especialmente futebol, conselheiro do Esporte Clube Vitória, e nós temos acompanhando algumas notícias, alguns comentários também em relação à questão da volta do Campeonato Baiano, futebol da Bahia também volta ativo. No Rio de Janeiro já voltou, inclusive agora já com a permissão para ter a utilização de 1/3, né, da capacidade aí dos estádios aí, com a participação do público. Como é que o senhor vê essa questão da iniciativa? O senhor acha que já é o momento, está muito cedo ainda diante desse cenário que nós estamos vivendo, deputado? Olha, eu não concordo com isso. O Rio de Janeiro é o segundo estado com maior número de contaminados e mortos. Todos os segmentos estão passando por dificuldade. Então, no máximo, poderia voltar com os estádios fechados e as pessoas acompanharem, até diminuir, né, essa angústia, a solidão de quem está dentro de casa, acompanhar por televisão. E isso garantido todos os requisitos de segurança aos atletas, porque nada garante que entre um treino e outro o atleta possa não ter sido contaminado e não apresente sintoma e contamina o grupo todo. E contaminando o grupo pode contaminar também o outro elenco adversário. Então eu acho que para ser liberado tem que ter testes diários, todo dia seria uma coisa sagrada nos treinamentos e na apresentação dos jogadores, testar para saber quem contaminou de um dia para outro e se está apto a desenvolver as atividades. Se não tiver esse rigor, pode parar daqui a pouquinho, porque vai eventualmente ter casos não identificados, transmissão em série, porque o futebol é um esporte de contato. Então, muitas pessoas no contato ali, involuntariamente, serão contaminadas. E aí, os clubes não terão os seus jogadores disponíveis, ou os principais jogadores, e, eventualmente, vai ter que parar. Isso aí, sem falar do pior, que ninguém está imune de ficar incapacitado para a prática do futebol, ou até mesmo perder a vida. Mesmo sendo atleta, não há nenhuma garantia de que ele não terá as consequências mais graves da Covid-19. Na última participação do deputado aqui conosco, nós comentávamos, né, a questão da mudança, né, do ministro da Saúde, né, estava toda aquela turbulência, daquele processo de mudança, de mais uma vez, já foi o segundo ministro que tinha sido mudado, e agora nós temos aí o ministro interino. Como é que o senhor tem visto as ações por parte aí, né, do Ministério da Saúde em relação ao Covid, deputado? Olha, JC, sendo bem sincero, né, esse ministro aí, o interino, que ninguém nem vê as ações dele, nem a figura dele, eu sei que o nome dele é Pazuello, é um militar, ele iniciou de forma muito negativa a sua interinidade, sonegando as informações sobre o número de contaminados e o número de mortes diários, o que levou à reação da comunidade internacional, da imprensa toda, que começou a fazer de forma paralela a contagem dos casos junto com as secretarias estaduais de saúde, e ele continua lá sem muito dizer para que veio, porque não coordena um planejamento nacional junto com os governadores, insistiu lá com aquela substância promovida pelo presidente, a hidrocloroquina, para ser comercializada e utilizada. Inclusive foi feita uma portaria liberando o uso dele para o tratamento da Covid-19, o que não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Parece que tem interesses econômicos por trás desse tipo de iniciativa, e até agora eu não posso dizer que o Brasil tem um ministro da Saúde. Continua esse buraco aí imenso, faltando liderança do governo federal
para ajudar o Brasil a sair mais rapidamente dessa crise. São 13 horas e 16 minutos, 13h16. Lembrando para o público ouvinte, estamos aqui com o deputado estadual, o deputado Robson Meda, esse bate-papo da tarde de hoje conosco, falando aí, né, sobre vários temas e em especial a gente adentrando um pouco mais na questão do Covid, que é uma coisa realmente que nos preocupa muito diante do cenário que estamos vivenciando. Mas outros assuntos também têm entrado assim no campo da discussão, deputado, exemplo aí da MP, né, aprovada aí no Congresso, que prevê aí na privatização da água e do saneamento básico no Brasil. Como é que você tem acompanhado essa situação, deputado? Olha, na verdade, JC, foi um PR, um projeto de lei. Não foi uma MP provisória. Foi um PL. Mas o mérito é o mesmo, né? É uma medida que permite que a iniciativa privada explore a oferta de serviços de água e de esgoto no país. E eu acho isso uma catástrofe. Em todas as grandes cidades do mundo, né, que privatizaram esse serviço, voltaram atrás, estão reestatizando, porque não deu certo. Londres é um dos casos emblemáticos dessa situação. E por que não dá certo? Não dá certo, JC, porque a oferta de água e a oferta de energia são chamados monopólios naturais. Para o povo que está nos acompanhando entender, você, por telefone, você pode ter 4, 5 operadoras, porque o sinal chega na sua casa sem uma rede física, então ele chega por ondas eletromagnéticas que você pode captar no seu aparelho móvel por qualquer uma de operadoras. Então você tem como concorrer, quem lhe dá mais vantagem em relação a preço, a qualidade do sinal e atendimento, dá para concorrer na iniciativa privada. Mas você não tem 2 redes de água chegando em sua casa. Você não tem 2 redes de esgoto instaladas na sua rua. Você só tem um único. E até porque seria contrassenso, né? Desperdício você ter 2 redes. E ela tem que ser operada por uma única empresa. Não pode ter 2 empresas operando na mesma rede, né? Porque ninguém vai saber qual é a água de qual empresa que está circulando em cada momento. Então são os monopólios naturais, como é o caso da energia. Você tem uma linha de energia chegando, uma rede primária, que é a SES que fornece, e as redes secundárias chegando aí depois do transformador na sua casa. Então, por aquela rede ali passa energia elétrica de uma empresa, não passa de 2, de 3. Então, é um contrassenso que esses monopólios naturais eles sejam submetidos à iniciativa privada para mais de uma empresa operar. Segundo, é uma questão do acesso da população a necessidades primordiais da nossa cidadania e da nossa saúde. Nós estamos numa crise sanitária, que a questão da água é fundamental chegar para as pessoas, porque a água é um dos instrumentos indispensáveis para a prevenção, para você lavar as mãos e manter a higiene. Então, como é que essa água pode ser objeto do lucro de empresas privadas? Pode ser uma mercadoria? Então, eu sou absolutamente contra que privatize serviços de água e de esgotamento sanitário. E, além do mais, eu vou dar um exemplo para ficar didático aí para todos que estão nos acompanhando. Uma empresa pública, eu vou pegar o caso da Embasa na Bahia. A Embasa, ela opera em 360 municípios. 360 municípios a Embasa oferta água e esgotamento em boa parte deles. Desses 360, a Embasa tem 20 sistemas lucrativos. Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista, as grandes cidades. São 20 sistemas lucrativos. Então, de 360, 340 sistemas são deficitários. E o que é que a Embasa faz? Ela faz um modelo chamado subsídio cruzado. O lucro que ela tem desses 20 sistemas superavitários, ela investe para suprir as deficiências dos 340 outros. Então, São Felipe, o Conceição do Almeida, o Dom Macedo Costa, se não for operado por uma Embasa, não vai ter investimentos de empresa privada e não vai ter assegurada a oferta de água e nem ampliação do sistema de esgotamento sanitário, porque a Embasa não visa lucro, ela quer expandir o serviço
para buscar a universalização, chegar aos 15 milhões de baianos. E o que ela vai acumulando ano a ano de lucro dos sistemas superavitários, ela vai transferindo para os sistemas que não se sustentam, e além disso ela vai ampliando o serviço para outras cidades, povoados e distritos que ainda não têm o serviço de água. Então esse subsídio cruzado que é muito necessário para que a empresa pública pratique isso. Se privatizado, o empresário vai querer naturalmente o seu lucro. Então o que for lucrativo nos sistemas rentáveis, esses 20, ele vai botar no bolso de atender, senão aqueles que têm um retorno direto para o negócio dele. Então, creio que é um erro fazer esse tipo de privatização que aconteceu, infelizmente, no Congresso Nacional. E lamento ainda que, diante de uma pandemia, enquanto as pessoas precisam de um Estado mais forte, mais protetor, um SUS, Sistema Único de Saúde reforçado, ampliação da oferta de água, de esgotamento sanitário, né, o governo federal, o governo Bolsonaro, aprove para mim essa medida que vai contra as necessidades do povo no atual momento e nos momentos futuros. São 13 horas e 22 minutos, 13h22, estamos com o deputado Robson Almeida, debatendo aqui alguns temas realmente interessantes. E durante essa semana, deputado, algumas pessoas aqui, principalmente do WhatsApp, discutiam muito sobre a questão do projeto de lei das fake news. E abordava alguns questionavam assim, como é que vai ser com o processo de fiscalização? E, de certa forma, será que isso não vai se tornar uma mordaça também? O direito, a questão da liberdade de expressão, como é que fica essa situação toda? Tal, discutindo esses tópicos, né? Como é que você vê a questão desse projeto de lei que está sendo formalizado aí em relação das fake news? Olha, JC e demais ouvintes aí, é um desafio grande que nós temos, né? Porque de um lado nós somos amantes da liberdade de expressão, mas do outro lado nós somos absolutamente contra a mentira, a difamação provocada pelas fake news. Então nós temos que encontrar uma legislação que assegure a liberdade de expressão, mas que combata, né, essa produção de inverdades, notícias falsas nas redes sociais e nos meios de comunicação, porque é um desserviço à população. Inclusive o presidente foi eleito com um sistema de fake news, inventando kit gay, coisas do gênero que nunca existiram, e levou boa parte da população a acreditar que era verdade. Inclusive esse movimento tem uma CPI em funcionamento no Congresso Nacional, e a proposta de projeto de lei advém muito do que foi a deformação da democracia brasileira com o uso das fake news nas últimas eleições. E fake news que continuam até hoje, atrapalhando inclusive as ações do governo do Estado e de vários prefeitos em relação à própria pandemia. Então eu sou defensor de uma legislação que possa punir com rigor aqueles que produzem, que inventam e aqueles que disseminam mentiras, né, comprovadamente reconhecidas pelos órgãos de controle e de fiscalização que os próprios veículos de comunicação já têm desenvolvido. Mas, por outro lado, tem que chegar a um ponto para não virar um cerceamento da liberdade de expressão, uma espécie de censura. Então é esse fio da meada que nós temos que atravessar, mas é muito necessário para o Brasil, para a nossa democracia, para o funcionamento da sociedade, que a gente tenha uma legislação muito dura para quem produz e para quem distribui conteúdo falso para a população brasileira. Deputado, você citava aí nessa questão da dificuldade, a questão econômica, principalmente o aumento de desemprego, a situação realmente fica difícil diante desse cenário da pandemia, né, do coronavírus, e a gente vê essa questão, né, da prorrogação, né, do mais 3 parcelas do auxílio emergencial, e alguns senadores já debatendo essa questão, né, porque diminuíram os valores das parcelas, seria 3 parcelas, atual agora seria o valor equivalente a 2 parcelas, né, da primeira etapa, né, do auxílio emergencial. Como é que você vê essa situação aí, diante desse cenário, para as pessoas se manterem, né, vamos dizer, até o final do ano aí, diante da questão do desemprego, do aumento do desemprego, com esse auxílio que vem aí do governo? Olha, JC, vocês aí, só para a gente recordar toda a história que levou a esse auxílio emergencial, né? O presidente Bolsonaro editou uma medida provisória estabelecendo o valor de R$200
para esse auxílio emergencial. Houve uma revolta generalizada, né, de todos os setores da sociedade, porque foi chamado até de Bolsa Esmola, e um Congresso Nacional, liderado pelos partidos de esquerda, o PT à frente, sugeriu que fosse um salário mínimo, R$ 1.045. E aí Bolsonaro teve que recuar dos 200 e, ao final, o Congresso acabou cedendo e aprovando um meio termo que foi os R$ 600. Então, R$ 600 já é um valor aquém da necessidade, porque, como o nome já diz, salário mínimo. Então, o mínimo seria 1.045. 600 já é uma redução de praticamente metade do que seria o ideal. Retirar isso de 600 para 400 é, mais uma vez, a revelação da falta de compromisso do governo Bolsonaro com o povo brasileiro. Porque, se deixar, ele volta para os 200, que foi o original. Então, a situação não mudou muito, pelo contrário, piorou, né? 3 meses depois, você tem mais desempregados, você tem mais contaminados, você tem mais mortos, você tem mais incertezas. E por que diminuir o valor do auxílio emergencial? Esse auxílio deveria continuar no mesmo valor, sem redução, até quando durar a pandemia. Até quando durar. E para mim essa pandemia vai durar até quando seja inventada, descoberta a vacina. Enquanto não for, nós não estaremos livres, porque não tem. E por que eu falo isso? É porque não tem solução individual. Você viu aí, São Felipe ostentou por muito tempo não ter casos, depois pouquíssimos casos, 2 casos, agora já tem um pouco mais. Porque não tem como resolver São Felipe só, não tem como resolver Conceição do Almeida só, o Dom Macedo Costa só, porque uma pessoa contaminada que circula de qualquer outro lugar do Brasil ou da Bahia para essa cidade pode levar a contaminação e voltar tudo a acontecer novamente. Então, como não há solução individual para as cidades, não há solução para os estados, como também não há solução para o Brasil. A solução tem que ser mundial, porque nada garante que a China, por exemplo, que já estava há algum tempo ali com índices muito baixos e com controle, teve que colocar agora 500 mil pessoas em quarentena perto de Pequim, com medo de uma segunda onda. Porque as pessoas não vão poder permanecer, as economias, com os aeroportos fechados, com os portos fechados, isoladas, fechadas em si mesmo. O intercâmbio, a globalização é uma necessidade hoje mundial de funcionamento da economia. Então, não tem como isso ser resolvido de forma isolada. Pode ter exceção se o país se fechar todo e ficar ali tentando sobreviver sem as necessárias relações internacionais, os intercâmbios entre pessoas de vários países do mundo. Isso acontecer apenas na forma virtual. Se não for dessa forma, a gente só vai se livrar do coronavírus quando a vacina for aí finalizada, que eu torço muito para que isso aconteça o mais rápido possível, e as pessoas fiquem imunizadas e a gente vai conviver com ela de uma forma residual e não de uma forma ameaçadora, como nós digamos. São 13h29, 13h29. Lembrando para o público ouvinte que nos acompanha, estamos com o deputado Robson Almeida, deputado estadual, nesse nosso bate-papo na tarde de hoje, trazendo vários assuntos de interesse da nossa população aí, né, discutindo aqui na tarde de hoje. E algumas perguntas chegando aqui pelas redes sociais, no nosso Facebook também, o nosso WhatsApp aqui, né? Joelso Souza, JC, sei que o deputado é muito ligado aí ao governador Rui. Será que ele acredita numa possível candidatura aí do governador à presidência? Tem uma pergunta aqui do nosso internauta também, que é ouvinte também assíduo aqui da programação, deputado. Olha, Joel, a eleição desse ano está distante, quanto mais a eleição de presidente, que é em 22. Então, eu acredito sim na possibilidade, porque Rui faz 2 mandatos excepcionais e é um nome sempre lembrado pelo PT. Mas ainda é cedo, creio eu, para a gente ter esse tema colocado sobre a mesa, e acredito que o governador também está focado em cuidar da vida dos baianos, em proteger vida. Eu acompanho diariamente o seu trabalho, a sua liderança, com esse foco, com essa preocupação. E vamos deixar lá para frente, né? Se for do destino,
e creio eu, se for eleito, será um excelente presidente da República, como está sendo um excelente governador do nosso estado. Sei que o deputado, a correria é grande, mas eu só queria uma última pergunta, deputado, em relação aí às eleições municipais, que você falou que realmente está distante, a gente vê essa questão da discussão lá em Brasília, o Senado aprovou a mudança de data, mas na Câmara se discutindo muito, para realmente chegar a uma negociação, né, que possa chegar definitivamente uma data aí, né, definitiva para a questão das eleições desse ano. O Senado aprovou, né, dia 15 e 29, mas alguns deputados ainda não, parece que defendem que seja mantida em outubro, outros que prorrogam para 2021, e está nesse embate. Como é que o senhor vê? O senhor acredita realmente que vai permanecer aí, né, essa primeira votação, a decisão aí do Senado, também na Câmara do Deputado? Olha, JC, ouvintes aí, eu tive uma reunião com o senador Jacques Wagner e ele me explicou que foi feita uma conferência com o presidente do TSE, Barroso, com o presidente do Senado, Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com 8 especialistas nessa área de infectologia brasileira. E os infectologistas todos foram unânimes em afirmar que não havia e não há condições sanitárias no Brasil para realizar eleições no dia 4 de outubro. Então, em cima desse parecer técnico, é que o Senado se moveu para adiar as eleições para 15 de novembro, o primeiro turno, e onde houver segundo turno, 29 de novembro. E com o seguinte adendo, dando ao TSE as prerrogativas de marcar excepcionalmente eleições onde não haja condições de realizar no dia 15 de novembro até o limite de 27 de dezembro. Exemplo aí, uma cidade do Recôncavo, no dia 15 de novembro tem muitos casos, toque de recolher, lockdown, e não tem como fazer aglomeração, então o TSE pode pegar nessa cidade, ao invés de ser 15 de novembro, marcar para 6 de dezembro, por exemplo. Então, para que a gente também não fique engessado e faça a eleição no dia 15, mesmo não tendo condições sanitárias de realizá-la. No Senado foi aprovado com muita ampla maioria e na Câmara ela está um pouco emperrada, mas creio que até amanhã vai desemperrar, porque tem muitos deputados que, ao invés de olhar a saúde do povo, a proteção do povo, está preocupado com o prefeito que lhe apoia, para que ele não seja afetado com a mudança da data, porque no raciocínio desses deputados, quanto mais cedo a eleição é melhor para o prefeito, quanto mais tempo durar os efeitos da pandemia é pior para o prefeito. Então eu acho que a gente não deve fazer essa conta, esse cálculo eleitoral. Para mim, se tivesse condições, as eleições deviam ser no 4 de outubro, se não tiver, vai para o 15 de novembro, e se não puder fazer 15 de novembro, marca outra data. O mais importante de tudo é a vida das pessoas, é isso que deve se conduzir o calendário eleitoral desse ano. E eu acredito muito no bom senso dos deputados, na grande maioria, porque precisam de 308 votos, que é a emenda constitucional. Então não é uma votação simples. Por isso é que ela está, como eu chamei aqui, emperrada na Câmara, mas eu conversei ontem com deputados federais, amigos meus, e me falaram que seriam reuniões durante esses dias e que amanhã é muito provável que a Câmara aprove essa matéria. Estou na expectativa. Muita gente aqui passando pelo Facebook. Roseli da Silva Santos, parabéns, JC, o programa está bom demais, muito esclarecedor, né? A questão da falta aí de água acontece, né, frequentemente aqui na localidade do Campo Azul. Nos ajude, JC, obrigado. Falar em questão de falta de água, outra pergunta também de Pedro Paulo, relacionada à questão da Embasa aqui no município, deputado. Nós temos aqui o sistema que chama barragem, né, o sistema de reservatório aqui que a gente captando essa água, mas tinha um projeto em andamento também na Embasa, que é para trazer água de Pedra do Cavalo para São Felipe. Não sei se a coisa realmente tem andado, não sei se o deputado também já tem conhecimento dessa situação aí, e algumas pessoas aqui questionam isso. Se dessa vez, se ele não tiver conhecimento, não é na próxima vez, posso trazer informação a respeito dessa situação também para a população de São Felipe, que vem questionado sempre, né, sobre esse processo, que é uma discussão muito grande. A maioria das pessoas quer que permaneça aqui com o nosso sistema da barragem, que faça um sistema de tratamento, que dê que traga uma melhoria para a nossa estrutura aqui da barragem, tanto para a questão do próprio esgoto, né, que o São Felipe, eu não sei se o deputado já tem conhecimento disso, mas eu acredito que sim, é meio complicado. O que acontece?
o nosso sistema de esgoto, ele joga acima da represa. Então essa água do esgoto da cidade volta e acaba voltando para o meu processo de novo para a utilização. Então é uma cobrança muito grande nesse sentido. E segundo algumas informações, tinha um outro projeto em andamento lá na Embasa que era para trazer água aí direto de Pedra do Cavalo. Aí algumas pessoas estão questionando em relação a isso. A água vem de Pedra do Cavalo, continua aqui, vai vir alguma coisa de melhoria nesse sentido? Vamos colocar aqui na mão do deputado e ver na próxima oportunidade. Se ele não tiver aí conhecimento sobre esse assunto, na próxima oportunidade trazer esse tema para a gente. Olha, eu vou ficar lhe devendo essa informação, porque eu não domino essa mudança do sistema aí de abastecimento, ou eventual mudança, mas eu conheço muito aí o gerente regional, a gerência regional de Santo Antônio de Jesus, Gideone, que certamente deve ter informações. Eu até sugiro que você possa entrevistá-lo. Se você quiser, eu passo os contatos para ele, que talvez ele possa falar de forma bastante detalhada sobre o que é o planejamento da Embasa aí para São Felipe e região. No mais, agradecer a participação do deputado aqui no dia de hoje. Já nosso microfone à disposição. Deputado, se teve algo que não botou também, que o senhor queira acrescentar, deixar sua mensagem, fique à vontade também, deputado. Olha, eu só quero agradecer a você, JC, porque diante dessa pandemia você está fazendo a coisa certa, que é levar informação de qualidade, apurada, matéria-prima do seu jornalismo é a verdade, e por isso é que você tem essa audiência, essa credibilidade na cidade de São Felipe e região. E a população, eu quero pedir que fique em casa. Se precisar sair, use máscara. Nunca deixe de fazer a higiene pessoal, de lavar as mãos, usar álcool gel. Faça isso pelo bem maior que nós temos, que é a nossa vida. Nós não temos como vencer um inimigo invisível que está matando centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Então não baixem a guarda, não afrouxe os procedimentos. Está muito longe da gente dizer e afirmar vencemos a guerra contra o coronavírus, mas vai chegar o dia que nós vamos poder afirmar que vencemos essa guerra. Hoje, ele está ganhando da humanidade a guerra, o vírus está ganhando, isso nós temos que reconhecer com humildade, mas não tenho dúvida nenhuma que mais cedo ou mais tarde teremos a vacina desenvolvida e teremos remédios para evitar que as pessoas que mesmo que contraiam venham a óbito, e a gente vai poder voltar ao caminhar da nossa vida, mas caminhar entendendo o ensinamento desse período. Nós precisamos de um sistema único de saúde forte, a presença do Estado acolhedor das pessoas, porque esse modelo de vida que a gente tem desenvolvido que foi responsável pela chegada do coronavírus, sem respeitar o meio ambiente, sem respeitar os espaços entre o homem e a natureza, invadindo de forma sem regra, sem controle, esses limites naturais, o que acaba trazendo de volta essas consequências. Então isso tudo tem que virar um ensinamento da nossa forma de agir e se conduzir diante do mundo e diante das outras pessoas. Muito obrigado nessa tarde de terça-feira aí, que vocês possam desenvolver uma semana de muito trabalho, de muita produção e que mantenham-se vigilantes em relação a esse coronavírus. Muito obrigado. Aí a participação do deputado estadual, deputado Robson Meira, aqui na tarde de hoje conosco, trazendo esse bate-papo aí, um esclarecimento para a população de São Felipe e a região também que nos acompanha, e também os internautas que estão aí em todo o Brasil através das nossas redes sociais, o Facebook, também o YouTube. Mais tarde você vai acompanhar também no site JC Repórter a reprise dessa entrevista aqui com o deputado Robson Meira. São 13 horas e 40 minutos, 13h40, dando sequência aqui com a nossa maior audiência no horário. Nosso amigo Pedro Paulo, que participou aqui com a gente através do mandou mensagem, só que não deu para visualizar, Pedro, porque você mandou pelo meu WhatsApp, só que eu estou fazendo uma live também pelo meu celular, e aí comprometeu, só deu para pegar só um trecho do questionamento de Pedro Paulo. Era para ele ter mandado aqui pelo da rádio, que é o 98827-2881. Mas na próxima oportunidade vamos trazer aí o seu questionamento completo. Eu só peguei só uma parte da fala aqui, quando ele digitava, que chegava a mensagem, conseguia visualizar alguma coisa, mas na próxima aí vamos estar aí, mandando o seu questionamento daqui na íntegra, viu? Fiquei devendo essa parte aí para o nosso amigo Pedro. São 13 horas e 40 minutos, girando aqui com a nossa programação dentro da nossa